Olá, estamos juntos mais uma vez no nosso podcast Stand Imobiliário, falando sobre o mercado. E hoje um assunto que pode interessar você que quer fazer um financiamento imobiliário, casa, apartamento, porque hoje a gente recebe aqui no nosso programa Douglas Souza, mineiro, 31 anos, há 5 anos é correspondente bancário. Você não conhece esse termo? Ainda não precisou dos serviços de um correspondente bancário? Talvez você ainda não conheça, mas agora você vai descobrir que você precisa de um. Inclusive, Douglas é coautor do livro aqui, Empreendedorismo Imobiliário, presente que eu acabei de ganhar aqui. E a gente vai falar daqui a pouquinho também do livro, mas antes vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje aqui do Stand Imobiliário, mais um episódio do nosso podcast. Bem-vindo aqui ao nosso estúdio, na estrutura do B3 Studios. Obrigado. Hoje trazendo esse programa para falar, para quem não conhece, conhecer o correspondente bancário e também falar um pouco mais do serviço, como é que o correspondente pode ajudar, principalmente quem está aí quebrando cabeça com financiamento imobiliário, e não é pouca gente não. A gente estava conversando aqui fora do ar, falando sobre a burocracia, né? Quanto o correspondente bancário pode ajudar nessa parte burocrática, acelerar os processos. Mas quem vai contar tudo isso é o Douglas aqui. Bem-vindo, Douglas. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui, é muito bom falar sobre o que eu amo, né? Que eu faço todo dia, o meu trabalho. E estamos aqui para somar para o pessoal aí, trazer informação, trazer dicas, trazer conselhos, explicar um pouco de como que funciona o nosso trabalho, que realmente tem pouquíssima gente. Eu mesmo, antes de trabalhar com isso, nem sabia o que era um correspondente bancário, não sabia que existia assessoria de crédito imobiliário, achava que para comprar um imóvel era só um corretor e pronto, né? E a gente está aqui para desmistificar um pouquinho sobre isso. Então vamos falar justamente sobre isso, né? Para quem não conhece, qual é o papel do correspondente bancário, Douglas? O correspondente bancário, basicamente, eu gosto de falar que ele é um braço comercial do banco, né? O correspondente bancário é uma empresa privada que ela estipula uma parceria, ela faz um contrato e aí a gente precisa de se adequar ao que o banco nos solicita, escritório, certificações, tudo ali, aquela formalização, aquela parte burocrática. E esse correspondente, essa empresa, ela passa a prestar algum serviço, a vender algum produto que o banco vende. Por exemplo, eu sou correspondente do Bradesco. Sim. Eu tenho essa parceria, eu tenho esse login, esse acesso com o Bradesco, e através de mim, o Bradesco cede financiamento para algum cliente. É um agente de crédito, né? Basicamente isso. O cliente lhe procura e você faz essa ponte de ligação com o banco, isso, facilitando para que o financiamento seja aprovado. Basicamente isso. Então a gente entra justamente no gap que o banco tem em ter uma captação ativa do cliente. Porque vamos colocar aí, se meu pai, na época de adulto, adolescente dele, quisesse comprar um imóvel, o que ele precisava fazer? Ele tinha que parar o trabalho dele, parar a vida dele, enfim, o que ele estivesse fazendo, para ir no banco, ainda mais que não existia celular, aplicativo, para ir no banco, pegar a fila, sentar na mesa do gerente e falar: oi, gerente, estou precisando de um financiamento. E ficar indo e voltando. Documento esse, documento aquele. Isso, formulário. Precisa. Inclusive, né, a gente sabe que o corretor, ele tem esse papel muito mais ativo, até para ser autônomo e tudo mais. Às vezes sobrava para o próprio corretor resolver esse papel, né? Ficar indo no banco, vai no cartório, vai na prefeitura. E o correspondente, ele vem justamente para suprir essa necessidade. Então, o meu caso, por exemplo, a partir da parceria que a imobiliária tem com as minhas empresas, que são credenciadas em basicamente todos os bancos do país, a gente consegue atender um cliente e nesse cliente a gente já consegue analisar e simular em todos os bancos. Então o cliente... Então não é só um banco, né? O correspondente bancário, ele pode levar o cliente para ver qual é a melhor oportunidade, a melhor taxa. Sim. Não é aquele banco específico, não é só um banco, né? Não é que ele tenha que levar para vários bancos. Sim. Você pode encontrar, por exemplo, um correspondente que é correspondente só do Banco Itaú e só de financiamento do Banco Itaú. Ele pode ser nichado nisso. A questão é, como eu trabalho num perfil de assessoria, aí eu furo um pouco da bolha do correspondente, eu presto esse serviço de acompanhar o cliente na melhor opção para ele. Então, eu pego o cliente tecnicamente cru
Então eu vejo a renda, a profissão, o perfil, né? Os valores, o perfil, e dou esse papel educativo, tanto para o corretor quanto para o cliente. Eu não tomo nenhuma decisão por ele, mas eu educo ele e ele está no papel de ser ignorante. A obrigação de ter expertise ali é a minha, do meu corpo técnico ali, das minhas funcionárias. O cliente ele não é obrigado a saber de financiamento, assim como, por exemplo, eu não sou obrigado a saber de construção civil. Não sou engenheiro, não sou pedreiro. Então, eu entro num papel educativo, pego todo o caso do cliente, analiso, a gente faz a parte operacional, simulação, análise, entrega para o cliente, fala, olha, a condição que foi liberada no banco X é essa, a taxa de juros, a prestação, já o banco Y tem tais condições. No seu caso, a gente precisa levar em consideração isso, isso e isso, e aí a gente faz... É uma assessoria mesmo, né, Douglas? É uma assessoria. Então a gente discute ali os prós e os contras. De cada proposta. Isso, de antemão, não existe nenhum banco, de forma geral, que seja melhor que outro banco. Todos os bancos têm os lados positivos e os lados negativos, e o mercado imobiliário é cíclico, não só de crédito, mas de tudo é cíclico. E não é padronizado do banco, né? Os bancos têm operações diferentes, exigências diferentes, sistemas diferentes. Não é padronizado, todo banco é igual, né? Tem um esqueleto ali, até por questão de legislação, a gente precisa seguir. Então, o cliente está fazendo um processo dentro do SFH. SFH é um sistema que tem uma lei específica e tudo mais. Aí a gente tem uma questão um pouco mais engessada. Mas o banco, tirando a Caixa, os bancos são empresas privadas. Eles têm os prazos, a forma de operar, os formulários próprios. Então, sim, o resultado final tende a ser o mesmo, mas a operação ela sofre algumas oscilações porque são empresas diferentes, né? Então é normal isso. É interessante a gente falar disso porque o correspondente bancário, embora tenha esse nome, ele não é um funcionário do banco, ele é um funcionário autônomo, ele trabalha em parceria com os bancos, mas ele tem, né, é uma empresa privada que faz essa parceria com os bancos, né? Exato. Então você está ali, embora a serviço do banco também, mas está a serviço do cliente no final das contas, né? Isso. Então o meu papel, até por como eu presto esse serviço de assessoria e eu tenho um atendimento multibancos, a minha intenção é levar a melhor opção para o cliente. Então eu bato em cima da dor do cliente. Então, o cliente ele tem uma renda muito apertadinha, está numa situação um pouco mais simplória. Então, eu vou encaminhar ele, talvez, para Minha Casa Minha Vida. Já que uma das empresas que eu tenho, eu tenho essa exclusividade de uma empresa de trabalhar com a Caixa Econômica Federal. Agora, é um cliente que ele precisa de um pouco mais de flexibilidade. Aí eu jogo ele para outra empresa, que é a Prime, e aí a gente já tem um grupo mais seleto ali de banco que vai poder atender aquela demanda daquele cliente. Então tudo é muito particular. Então, inclusive, todos os meus atendimentos, a minha primeira postura é me identificar, Douglas, da Prime, da Y-Credit, tal. Gostaria de saber se é seu primeiro financiamento, se você já tem intimidade, o que você sabe. E de antemão, quais são as suas dúvidas? Antes de perguntar qualquer coisa, valor, tempo, eu sempre escuto primeiro o cliente, para aí a partir disso já vou desenhando ali na cabeça qual que seria a melhor solução. E aí a gente vai debatendo em cima disso. E eu achei interessante, embora conhecesse muito pouco do correspondente bancário, que talvez você já tenha ouvido falar do correspondente bancário, mas tenha tido um pé atrás com relação a isso, achando que seria uma assessoria cara para você pagar. E isso não é assim que funciona, né, Douglas? Isso é um tabu. É um tabu, porque muita gente acha, não vou porque é mais um, já tem o corretor, já tem o banco que vai ter muita taxa, e o correspondente é mais gente para eu pagar. E não é assim que funciona. Então, olha o quanto que o trabalho no correspondente bancário pode ajudar você, porque não é o cliente que paga. Correto. E isso, inclusive, é uma pergunta muito comum, né? Ou eu uma vez me bateu na consciência a quantidade de clientes que eu devo não ter atendido justamente pela pessoa vir com esse conceito pré-formado de não vou colocar mais uma pessoa no circuito porque aí vou ter que contratar. Inclusive já teve cliente que me ofereceu dinheiro, não, estou muito satisfeito, eu quero pagar a sua comissão, mas até o próprio banco me freia com relação a isso.
Ouve-se aí pelos corredores, alguns colegas que cobram e tudo mais. Isso não pode, deixando de antemão claro. O correspondente, ele pode sair um pouco da bolha do correspondente e cobrar até por outra coisa. Por exemplo, eu conheço vários correspondentes que também são corretores, ele não vai deixar de ganhar a comissão dele de corretagem. Sim. Ou que são despachantes. Ele não vai deixar de cobrar os honorários dele para ir no cartório, para ir na prefeitura. Ótimo. Mas como correspondente, fazer análise, fazer a simulação, acompanhar ele até a emissão do contrato, isso não pode ser cobrado do cliente. E não existe tarifa adicional. Então, o cliente que eu atendo, vamos supor aqui, né, pegando um caso hipotético, eu faço um processo de um cliente pelo Banco Itaú. Certo. Se eu pegar esse mesmo cliente, tirar ele do correspondente e ele rodar pela agência, me refiro a emitir o contrato, fazer o processo. Sim. Ele rodar todo esse processo direto com o gerente dele, ou pelo próprio aplicativo, os valores são exatamente os mesmos. A taxa de juros vai ser a mesma, o valor da vistoria, que é o valor que o banco cobra quando emite o contrato, é exatamente o mesmo, não muda um centavo, a prestação é a mesma, não tem tarifa, tributo, nada. Inclusive, eu não gosto de me posicionar como o milagreiro, aprova os recusados, mas já tive casos concretos de clientes que eu atendi e a gente conseguiu diminuir a taxa de juros dele. Mas não foi por um jeitinho, foi por uma falta de perícia. Então o cliente às vezes ele vai preencher, o cadastro dele está desatualizado, ele não sabe que ele tem que atualizar o cadastro, atualizar a renda. Às vezes o cliente ele tem uma renda para subir o segmento do banco. Nesse caso do Itaú, por exemplo, os segmentos ele poderia subir para o Personalité. E ele não sabe disso. Ele está lá no Uniclass. A taxa do Uniclass é maior do que a taxa do Personalité. Então, antes da gente rodar o crédito, a gente pede para ele atualizar o cadastro e subir de segmento. A taxa é menor. Já baixa. E às vezes as condições também são melhores, libera até mais valor. Então, como eu falei antes, ali é meu local de saber. É minha obrigação saber isso. Então a gente vai passando essas dicas para o cliente que às vezes sai um pouco até mais barato para ele. E como o Douglas falou agora há pouco, essa questão do... O gerente tem uma série o gerente do banco, ele tem uma série de demandas ali no dia a dia, né? De conta, de metas, do que ele precisa, né, atender do banco. Enquanto o correspondente ele é focado, né? No financiamento, naquela assessoria para o corretor, para o cliente. Então essa é a grande diferença, né? Enquanto o gerente bancário ele está ali dando atenção a vários clientes, a diversas situações, o correspondente bancário ele tem a facilidade de ter um trabalho mais concentrado, né? Mais focado naquele problema ali que é conseguir o financiamento para o cliente, não é isso? Correto. O correspondente ele pode até nichar, né, focado em outros produtos. Alguns bancos que eu sou credenciado, eles me disponibilizam lá consórcio, seguro e tudo mais. E eu conheço vários correspondentes que trabalham com outro produto, senão o financiamento. A questão é que, no meu caso, a minha empresa é nichada em financiamento imobiliário. Então, é o que a gente bate mais, 95% da produção de ambas as empresas são em cima de financiamento imobiliário. Por mais que eu tenha outros produtos na prateleira, eu até vendo outros produtos, falo bastante de consórcio, falo bastante de home equity, que é basicamente o refinanciamento, a hipoteca, é colocar o bem como garantia para solicitar um empréstimo. 95% da nossa produção é financiamento. Então, cirurgicamente o que você trouxe. Não é que eu sei mais, não é que eu seja melhor do que o gerente. A questão é, enquanto o gerente ele tem vários produtos à disposição dele, e a gente sabe que o gerente tem meta para bater, o correspondente ele é nichado. Então, a partir do momento que eu sou nichado no imobiliário e eu faço aquilo todo santo dia, inevitavelmente, no momento eu vou despontar desse gerente, saber um pouco mais, ter mais acessos, ter mais informações. O procedimento é o mesmo. A questão é que dentro da agência você não vai ter um atendimento direcionado, personalizado e essa celeridade. Eu trabalho com muito corretor e corretor autônomo. O corretor, quando ele precisa vender, ele não tem hora para vender, não tem lugar para ir. O correspondente é a mesma coisa. Eu sou autônomo. O cliente ele pode conversando nessa conversa com o corretor, ele fala, você tem um correspondente bancário já? Ele pode fazer isso também, né? Ele pode já perguntar ao seu corretor
se ele já tem um correspondente, ou indicar também um correspondente, que você já tenha, depois desse programa agora, né, já essa ciência também do profissional correspondente bancário, né? Sim, é perfeitamente possível. Inclusive, é importante saber o que o cliente saiba, que a decisão de por onde fazer o crédito é dele. O corretor, inclusive, eu acho muito pertinente que o corretor tenha ali o grupo de parceiros dele, seja para despachante, seja para crédito, seja para consórcio. É interessantíssimo porque, trazendo para o lado prático, a finalidade do corretor é vender. O papel do corretor é captar e vender, captar e vender. Lógico que a gente pode falar de estrutura jurídica, imobiliária, mas não é o nosso foco. O correspondente é uma ferramenta que o corretor precisa ter para viabilizar mais vendas. E o cliente, a partir do momento que o corretor tenha o correspondente, ele pode ser atendido por aquele correspondente, ou ele pode trazer um correspondente que ele já conheça, que ele tem algum tipo de amizade, que ele acompanhe nas redes sociais, ou ele pode fazer até sem o correspondente, ele pode fazer direto com o gerente, isso é uma opção que ele tem. Não existe obrigatoriedade, mas o correspondente, ele é uma ferramenta que está aí para trazer agilidade e para desburocratizar um processo que é extremamente burocrático. Antes aqui da gente começar o nosso podcast, a gente estava falando, você falou de cliente que foi reprovado algumas vezes, né, na tentativa do financiamento, e porque estava fazendo por conta, justamente porque o gerente não conseguia dar a mesma atenção, então ele havia demorado quase mais de um ano, né, para conseguir o financiamento do imóvel da qual ele queria. E o correspondente bancário, quando você começou a atuar no processo desse rapaz, conseguiu mais rapidamente essa aprovação. Quando o cliente ele é recusado, como é que você analisa ali o sistema? O que foi? Você procura o erro? Qual foi o problema? Como é que funciona? Foi recusado o financiamento. O cliente que desiste já, né? Como é que você pode auxiliar nesse sentido? Foi recusado? Peraí, vem cá, que a gente precisa conversar, vamos ver entender o problema, né? A situação. De fato, a gente trabalha com um produto que é muito caro. E eu não me refiro só à questão de valores, né? Tem muito cliente que eu já atendi que é do primeiro imóvel da família. Não era nem dele, da família. Então, cria-se uma expectativa. Nossa, a gente vai comprar um imóvel e tudo mais. E a recusa do crédito, ela vem muito como um balde de água fria. A gente vai atrás. Nem todos os bancos nos dão a resposta mastigada. Olha, recusou por isso, por aquilo. Mas a gente monta como se fosse uma força-tarefa. Primeiro, inevitavelmente eu preciso conversar com o cliente, até para atualizá-lo e também por questões de sigilo bancário. Eu não posso sair angariando as informações, até porque o próprio banco me limita a isso. Mas, através de conversa ali com o cliente, aí a gente faz uma reuniãozinha com o gerente, a gente pede para o cliente dar uma olhada no registrato, no SCR, para ver se tem alguma anotação. A gente faz as devidas pesquisas ali, tudo. A gente faz literalmente uma força-tarefa. É correspondente, é gerente, o corretor, todo mundo ali se organizando para descobrir o que é. Muitos casos a gente consegue resolver. Tem mais alguma coisa, mais um erro comum, assim, por exemplo, que você pode destacar, que é algo que acaba caindo na recusa? Nossa, tem muito erro comum. Quando a gente atende um público mais jovem, 20 anos de idade, por exemplo, é comum os clientes não terem o próprio relacionamento com o banco, que é uma das coisas que pesa na balança na hora de aprovar. Hoje em dia, a galera mais jovem está muito acostumado com um banco digital. E isso é muito prático. Eu mesmo sou correntista em banco digital, mas isso não traz rating. O rating é basicamente o score dentro do banco, é o relacionamento. Isso tem peso na hora da análise. Pequenas coisinhas como atualização cadastral. É muito importante que o cliente mantenha o cadastro atualizado dentro do banco. Talvez hoje você tenha uma renda de 20 mil por mês, mas o seu cadastro no banco está 5 mil, por exemplo. Quando você for solicitar crédito, isso pode ser um impeditivo. Vai estar baseado naqueles 5 mil, não nos 20. Isso. E um outro detalhe que é muito importante e tem sido recorrente recentemente é renegociação de dívida. O cliente renegociar uma dívida não significa que ele vai ser aprovado para crédito. Porque quando o cliente renegocia uma dívida e a gente puxa justamente o SCR, lá no registrato dele fica uma anotaçãozinha que ele deu prejuízo no mercado. Deu um X, coloca um xizinho no nome do cliente, né? Exatamente. Então, eu sempre recomendo para aquela pessoa que ela tem intenção de adquirir crédito com o banco,
ele não faça a renegociação. Ele quite a dívida na íntegra. Sei que às vezes é muito pesado, mas é um meio para um fim. Se você não tem intenção de adquirir crédito, tudo bem, eu não estou aqui para tomar decisão pela pessoa. Mas é interessante que não renegocie. Meu amigo. Você aí que... Às vezes tem muita propaganda, hoje com rede social, inclusive, né? Demais. De gente oferecendo serviço para você entrar na justiça, para reduzir ali as suas parcelas. Então, fica aqui um alerta do profissional de que você pode até conseguir, né? Que você reduzir suas parcelas, pagar menos na parcela, mas numa negociação, numa próxima negociação com o banco, você vai ter um xizinho lá no seu nome, só esse cliente aí procurou problema e tal, pediu uma renegociação, então se seu nome for recusado e você passou por esse processo, provavelmente, por conta, né, desse processo pedindo uma redução do valor da dívida, tenha sido motivo da recusa do seu financiamento, às vezes vai para veículo também, né? Assim, eu gosto muito de trazer um exemplo de uma pessoa física. Imagina a seguinte situação. Eu, Douglas, eu preciso tomar crédito com o Júnior. E aí o Júnior fica sabendo de alguma forma do meu histórico. Eu já peguei dinheiro com fulano, com ciclano, não paguei fulano, não paguei ciclano. E aparece uma outra pessoa, o João. O João vem solicitar um crédito. Você já conhece o João, você já tem um relacionamento prévio com o João. Quando você precisou de crédito, você pediu para o João te emprestou. Uhum. Então existe essa reciprocidade. Uhum. Quando se você tiver que emprestar dinheiro para alguém, é muito mais propenso que você empreste para o João, que você tem relacionamento, que você tem histórico, que você tem menos risco da operação do que para o Douglas. Porque você já sabe que o Douglas não é um bom pagador. Então o banco, ele é uma empresa privada. Ele não é obrigado a liberar crédito para ninguém. Inclusive, amanhã, se der na telha do Bradesco, se bater com a política de crédito dele, eles podem suspender a linha de financiamento imobiliário. Eles não são obrigados a liberar crédito. Então, eu sempre bato muito nesse ponto para o cliente, porque acho que fica uma coisa um pouco mais palpável, né? Essa questão de reciprocidade, de transparência, de mostrar para o banco que é um bom pagador. Que é diferente de uma outra modalidade bancária, mas que a gente vai falar na frente mais um pouquinho, que é a portabilidade, que é outra história que é diferente dessa questão de você pedir em processo judicial a redução do valor do financiamento, não é isso? Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre essa questão da portabilidade, porque aí já envolve as taxas de juros. Aí sim pode reduzir, mas é uma manobra legal que não prejudica o seu relacionamento com o banco, porque o financiamento é seu, né? E você pode migrar de banco aí nessa questão da portabilidade. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. E tinha uma pergunta aqui preparada, inclusive daqui a pouquinho a gente vai ter pergunta também de seguidor, que acompanha não só meu Instagram, mas também o Instagram do nosso Stand Imobiliário, que fizeram perguntas aqui. E uma pergunta que eu tinha separado, você quase que meio que já respondeu aí, porque não tem essa questão do valor. Pode ser um Minha Casa Minha Vida, você pode contratar o correspondente bancário, não é isso? Correto. Como também alguém do perfil de alto padrão, que vai comprar um apartamento ou uma casa de um valor agregado maior, também pode pedir, né, a assessoria do correspondente bancário. Você só me disse que no seu caso tem duas empresas, né? Uma que trabalha com a renda menor, né, para imóveis de menor valor e imóveis de maior valor, não é isso? Mais ou menos isso. É porque a partir do momento que eu me prestei a dar uma assessoria para os meus parceiros, que aqui no caso eu estou falando imobiliárias, corretores autônomos, construtoras, eu não posso, digamos assim, ignorar a Caixa Econômica Federal. A Caixa, ela tem hoje na fatia aí, ela deve ter um share de 75% do mercado, mais ou menos. Então, aquele corresponde... Isso é a minha visão, que tento sair da bolha... Isso agora o Douglas, pessoa física, que precisou sair da bolha do correspondente, de ter um escritório e contrato ali um recepcionista só para atender. Eu saí dessa bolha para ser uma bolha de empresário, para ser um gestor, para ter como se fosse um hub de crédito. Então, o cara que ele vem até mim, eu tenho várias opções. O que você precisa? Vamos discutir as melhores opções. Então, a partir do momento que eu me presto a dar essa assessoria, eu não posso ser omisso com o principal player do mercado. A questão é, a Caixa,
ela exige uma exclusividade. Então, para eu ser correspondente caixa, eu preciso ter uma empresa separada que atenda a os sua requisitos. caixa, como você então, falou. Por isso que hoje eu tenho bem separado o iCredit Negócios Imobiliários e Prime Assessoria Imobiliária. A Y é quem trabalha com a caixa. Isso. E não necessariamente para questões de valores menores. Obviamente que a gente pega valores menores pelo Minha Casa Minha Vida. Mas eu já fiz financiamento de 60 mil pelo Itaú, 60 mil pelo Bradesco. Não existe muito um filtro com relação a isso. A questão é, a partir do momento que você compra um imóvel de valor baixo, é o seu primeiro imóvel, você atende todos os requisitos do Minha Casa Minha Vida, é a melhor sugestão que eu tenho para te dar, por questão prática. Agora, se a sua decisão é fazer por banco privado, ótimo, a gente leva ali para a esteira da Prime e a gente roda todo o processo por lá. É mais por uma questão mesmo de assessoria. Então, eu não posso prestar uma assessoria para uma imobiliária, sendo que eu não atendo a caixa, porque inevitavelmente vão chegar clientes ali que querem esse atendimento caixa econômica. E aí eu preciso jogar para a esteira da iCredit. Eu vi acessei lá seu Instagram e vi que você fez um post lá falando sobre esclarecendo o financiamento com relação às tabelas de financiamento, a Price e a SAC. Você também dá essa assessoria? O correspondente está ali para dar essa assessoria para o cliente, pensando a longo prazo, na Price, na SAC. Também está dentro do seu trabalho também procurar essa questão de adequar, fazer o cliente entender. O cliente pode ser, por exemplo, aprovado numa tabela e não ser na outra. Funciona? Existe isso também? Sim, sim. No Bradesco, por exemplo, a renda exigida para o financiamento na Price, ela é maior do que o financiamento Quase na o SAC. dobro, né? Chega aí 80%, 90%. Então, não por eu ser aprovado na SAC, quer dizer que eu tenho perfil para ser aprovado na Price. Na Caixa, que é o banco mais comum também, isso também pode acontecer. É muito comum eu ser aprovado na Price com um valor de liberação maior e na SAC o valor liberado ser menor. E para alguns clientes esse valor de liberação pode ser a diferença que faça com que a operação seja concluída ou não. A gente até apresenta gráfico para o cliente também, de evolução de prestação. E de forma geral, até porque acho que não tem necessidade de aprofundar em questões muito técnicas e tudo mais, o cliente ter noção que SAC, a prestação começa maior e ela é decrescente. A Price, ela começa menor a prestação e ela tende a ser repetitiva. Por que eu falo tende? Porque qualquer pessoa que jogar no Google vai ver lá. É um conceito francês que nasceu em 1900 alguma coisa de parcelas repetitivas. Quando a gente traz para financiamento imobiliário, o financiamento ele tem juros, amortização e seguros. E esses seguros podem oscilar. Então, por isso que ela nunca é exatamente o mesmo valor. Porque as outras variáveis, elas oscilam. E, resumidamente, qual a melhor? Depende do cliente. Primeiro, a gente leva em consideração essa questão de aprovação. Talvez o cliente não seja aprovado na modalidade que ele queira. E aí entra também aquele papel educativo. Mas, levando para o lado que o cliente consegue das duas modalidades, a Price ela é mais recomendada para o cliente que queira amortizar. Queira quitar o financiamento em curto prazo. Antes do prazo. Isso, porque como ela começa menor, até a SAC alcançar ela, a gente tem um prazo aí de 10 anos em média. Isso depende de outros fatores, mas em média 10 anos. Então, ele economiza mais, ele gasta menos quando ele quita o financiamento mais rápido e fazendo pela Price. Mas, como eu disse, é uma escolha dele. Se ele mesmo assim quiser fazer pela SAC, eu vou pagar os 35 anos e tudo mais, que é muito raro acontecer, tudo bem. Aí não, para nós, para o correspondente não muda praticamente nada. É uma opção diferente que eu vou pôr num formulário ali e segue o processo da mesma forma. Isso também entra na assessoria, né, Douglas? Essa questão de explicar justamente essa amortização, tudo isso antes de iniciar o financiamento, ali, de assinar a papelada. Olha, você vai... Acho que também até vendo ali o cadastro, qual o tipo de profissão da pessoa, o tipo de rendimento que ele tem, você também pode aconselhar nesse sentido, né, dessa assessoria, né? Olha, pelo seu trabalho, pela sua realidade financeira, eu acho que de repente isso aqui pode ser o melhor caminho para você. Sim. Também tem essa a gente leva muito em consideração a questão da renda, né? Que entra aí na profissão, salário e tudo mais. E a gente sempre coloca esses dados na mesa. Idade, né? Idade também, porque o banco tem limite de idade para liberar crédito. E a gente sempre coloca tudo isso na mesa, sempre discute isso com os clientes antes de ser iniciado o processo.
Porque a partir do momento que a gente inicia o processo, a gente precisa ter a maior assertividade possível. Claro que algumas coisas no decorrer do processo podem acontecer. Então, já tive caso de cliente que durante o financiamento teve nome negativado, teve comprometimento de renda, já tive cliente que casou no meio do processo de financiamento. E aí isso altera tudo que a gente está fazendo, mas o ideal, que não é o que acontece sempre, mas o ideal é que a gente seja o mais assertivo possível. Então, a gente já inicia o processo com valor de imóvel bem delimitado, com valor de financiamento bem delimitado, quantidade de prestações, o prazo de financiamento, a tabela de amortização, tudo muito bem delimitado. Porque a gente tem um processo mais assertivo e mais rápido. Porque o esqueleto, a alma, né, melhor dizendo, a alma do correspondente é celeridade. O correspondente, ele nasceu para concretizar mais operações para o banco e para ser mais célere. Para o cliente não ter que ir na agência e ficar com um processo de 6 meses, 8 meses, 10 meses. Vai, volta, liga. Correspondente ele vem para emitir um contrato em 1 mês, 2 meses, não em 1 ano, como o cliente pode acontecer dentro da agência, por exemplo. O Douglas citou aqui uma situação que é a falta de planejamento financeiro. Foi o que ele falou agora aqui há pouco, falando sobre casamento, casou no meio do processo e aí muda a coisa toda. Para entender mais esse assunto, você volta um episódio aqui, o economista professor Edival Landu falou sobre isso aqui, já no Stand Imobiliário, do seu planejamento financeiro, para você adquirir seu imóvel por consórcio, também para o financiamento, né? Para você fazer esse planejamento financeiro, é só voltar um episódio aqui no nosso canal do Stand Imobiliário, para você ver aí, tirar todas as suas dúvidas sobre planejamento financeiro para aquisição de imóveis. Tem pergunta de seguidor também aqui, Douglas. É a Juliana Santos, eu não sei se cabe aqui na conversa, mas vamos lá, se você puder, você responde. Quero comprar um imóvel que está no Minha Casa Minha Vida. Como é que funciona essa questão do subsídio? Basicamente, o subsídio... Aliás, voltando um pouquinho, o Minha Casa Minha Vida, ele é um financiamento que tem só na Caixa Econômica Federal e que ele é um programa do governo de assistência à habitação. Então, quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, a gente fala de Caixa, a gente fala de assistência do governo. Esquecemos os bancos privados nesse momento. O subsídio, basicamente, é um auxílio que o governo dá de entrada. Então, o imóvel é 150 mil. Eu quero comprar um imóvel novo na planta e tenho dependentes, tudo bonitinho. Isso depende da renda, né? Essa questão do subsídio, quanto menor a renda, o subsídio é um pouco maior, não é isso? Sendo um pouco mais específico, depende... primeiro da faixa do Minha Casa Minha Vida e sim, indiretamente ali, diretamente na verdade falando, depende da renda, do valor do imóvel, que o Minha Casa Minha Vida ele atinge imóveis até 500 mil, mas não adianta eu querer comprar um imóvel de 500 mil pegando 50 mil de subsídio do governo, isso não existe. Então o subsídio ele é principalmente direcionado a famílias de baixa renda. A pessoa quer comprar um imóvel ali de 120 mil, 130 mil, é o primeiro imóvel dela, óbvio, por ser Minha Casa Minha Vida. Ela tem uma renda muito pequena, ela tem dependentes. Isso tudo auxilia ela a conseguir o subsídio. O subsídio basicamente é um auxílio que o governo dá para ela custear a entrada do imóvel. Então ela pode pegar lá um exemplo, ela pode pegar 20 mil de subsídio. Então é 20 mil a menos que ela tira do próprio bolso para concretizar a negociação. Vendedor vai receber normal, não muda nada para o corretor, não muda nada para o vendedor, mas o comprador tem uma assistência do governo por trás. Tem esse benefício, né? Exatamente. Outra pergunta aqui, quais são os critérios que são utilizados pelos bancos para aprovação e como é que eu posso me preparar para isso? Isso é uma pergunta muito complexa. A gente pode ficar um fim de semana inteiro falando. Porque existem muitas variáveis, né? Como eu falei, o banco ele é uma empresa privada. Ele não tem uma obrigação de liberar crédito. Mas, os principais motivos, e não necessariamente nessa ordem, mas renda é muito importante. Então a renda, e quando eu falo renda, eu falo da renda disponível. Não adianta eu ter um salário de 50 mil... E já ter 45 comprometido. Faço consórcio, faço financiamento, cartão de crédito lá em cima. Isso compromete renda. Então, renda disponível, a renda tem que ser compatível com o valor que eu estou solicitando. Relacionamento com o banco, que é o famoso rating, é o score interno do banco. O namoro que você tem ali com a instituição, né? Exatamente. Se você já buscou crédito antes, se você consome produtos desse banco, se você tem conta corrente há muito tempo, isso pesa bastante.
Aquele score do Serasa também é importante nisso? Ou não, o score do Serasa é mais para questões de varejo e tudo mais. Geralmente, o cara que tem um bom score, ele tem um bom relacionamento no banco, porque ele está zelando pelo nome. Mas não significa que eu tenho um score, eu não sei o máximo, é 1000, Acho que é se 1000, não me engano. Não adianta ele ter um score 1000, mas nunca abriu conta em banco. Só usa banco digital. Isso não vai ajudar ele. Existe também a questão de política de crédito. Aí a política de crédito é um pouco mais abstrato, porque ela depende do momento do mercado. Então hoje a gente está numa Selic de 15%. A Selic em 15%, ela serve para frear a liberação de crédito. Ela desestimula o consumo. Porque fica mais caro, né? A questão do crédito, do empréstimo, a taxa geral de empréstimo ela fica maior. Então, por isso se entende de que se tornando mais caro, menos pessoas têm condições de pagar, né? Porque os juros ficam um pouco maior da parcela, né? A parcela fica mais cara, né? Isso dá uma freada no consumo, por consequência, na inflação. Ela entra a Selic ela entra em dois momentos. Primeiro, em questão de precificação. Então, como você bem disse, as coisas ficam mais caras, porque a taxa básica de juros do país está alta. E segundo, que é uma causa e consequência. Ela alta, tudo fica mais caro e desestimula o consumo. Ela serve para frear a inflação. E ela funciona também de forma espelhada quando você derruba ela. Então, a Selic cai, abaixa-se o preço das coisas, as coisas começam a ficar mais baratas, crédito fica mais barato, tem uma maior liberação de crédito no mercado e isso estimula o consumo. Então, a política de crédito do banco é muito importante também levar em consideração. Então, às vezes eu pego o mesmo cliente hoje, por exemplo, com uma taxa de 15%, com a política de crédito um pouco mais escassa a liberação, eu pego esse mesmo cliente da mesma forma, a mesma renda, o mesmo nome e jogo ele daqui a um ano com uma taxa de juros menor, com uma política de crédito mais liberal, mais flexível, eu posso conseguir aprovar ele perfeitamente. Inclusive, já tive casos concretos assim, do cliente ser aprovado hoje, volta depois de alguns meses e não consegue ser aprovado por mudança de política de crédito. E tem os outros detalhes que são basicamente o que eu falei mais em outros bancos. Então, renegociação de dívida, não é saudável pegar crédito num banco e depois renegociar. Dependendo da situação, dependendo do banco, dependendo do contexto, o cônjuge com restrição ou uma ligação com uma empresa, eu sou sócio de uma empresa e essa empresa está negativada. Isso também pode afetar o comprador principal. Que há esse cruzamento de dados, né? Existe esse cruzamento de dados. É uma ligação. É uma ligação. Você tem uma ligação com essa empresa, com essa pessoa que está negativada. Isso pode também restringir o seu nome. Não é uma regra geral, não é uma regra absoluta, mas podem acontecer desses casos. Outra pergunta aqui. O FGTS só pode ser usado na Caixa? Não, negativo. Não, os outros bancos também aceitam o FGTS. Em todos os bancos. A Caixa ela não é dona do FGTS. Tá? Ela, vamos colocar assim, que ela gerencia o FGTS. Então, inevitavelmente, sempre que a gente fala de FGTS, passa pela Caixa, existe uma auditoria feita pela Caixa, mas pode ser usado em qualquer banco. Um dado interessante aqui, que é a nível Brasil. 61% dos imóveis do Brasil estão quitados. Desses imóveis quitados, 23% são alugados a terceiros. Você vê, apesar do Brasil ter ainda um déficit de casa própria, né, a gente tem 61% dos imóveis do Brasil quitados. E a gente vê que grande parte são investidores, né, que eles têm um outro imóvel, né, moram em um imóvel, tem um segundo imóvel, e esses são alugados como fonte de renda também para as famílias. Como é que está o momento atual de crédito com essa taxa Selic a 15%? Como é que está? Os bancos estão se segurando mais ou está liberando mais? Como é que está o momento atual, você que está justamente dentro aí do dia a dia? Cara, assim, quando a gente pega uma Selic a 15%, inevitavelmente isso freia o consumo. Então, confesso para você que a gente tem uma conversão mais baixa do que 1 ano atrás, 2 anos atrás. Mas, nos últimos 2, 3 meses, os bancos começaram a flexibilizar essa aprovação. O próprio Banco Bradesco, há 2 semanas atrás, se não me engano, ele diminuiu a taxa de juros, na contramão do que estava se esperando.
A gente até noticiou no nosso Instagram, né, falando sobre essa redução da taxa do Bradesco. E isso, o que isso quer dizer? Que o banco demonstra apetite para liberação de crédito. Porque se ele abaixa a taxa de juros, ele quer tornar aquilo mais acessível, mais barato, mais palpável. E em cima da taxa Selic, que é o que norteia o nosso mercado, a gente consegue ter previsibilidade. A gente não tem uma previsão totalmente exata, porque isso sofre influência de vários fatores mundiais, mas a Selic já tem uma previsão aí de que nas próximas reuniões do Copom ela venha a cair. Então, se a Selic está para cair, o próprio banco já começou a flexibilizar, a gente tem uma esperança, uma expectativa de bons ares vindo. Mas nos últimos meses, de fato, deu-se uma freada, o crédito começou a ficar mais caro, começou a ficar escasso, mas o que eu venho repetindo desde quando começou esse ciclo. Primeiro que o nosso mercado é cíclico. Hoje, o Minha Casa Minha Vida tem um escoamento de crédito muito maior do que o SBPE, que é o banco privado. Existem esses momentos, logo o momento do banco privado volta a todo vapor. Mas a pessoa que consegue crédito no momento que ninguém consegue, ela tem o poder da compra, ela tem o poder do crédito, ela tem o dinheiro na mão. Trazendo isso para a lei da oferta e da procura... Você consegue descontos maiores na ponta? Exatamente. Quando a gente traz para o imobiliário, dificilmente você vê um imóvel, uma promoção de imóvel, a não ser que a pessoa esteja com a necessidade de liquidar aquilo, de levantar capital, como aconteceu na pandemia. Muita gente vendendo e tal. Mas você tem um congelamento dos preços. Quando esse crédito voltar a ficar acessível, quando você voltar a atender 10 clientes... e 5, 6, 7 deles forem aprovados, ter o interesse da compra, o valor desse produto começa a subir. Então, mesmo com um crédito um pouco mais caro, eu venho falando para os clientes que ele tem o poder da barganha na mão, por essa questão e também por outra coisa. O spread do banco está muito pequeno. Então, você tem uma taxa básica de juros de 15%. Os bancos estão aí nos 12, 13%. Exatamente. Né? A Caixa bateu 10% ao ano. Você vai para o Bradesco, é 12% e fração. Você pega um banco tido como caro, é 13%. Ou seja, o banco te empresta a 13% e você consegue emprestar dinheiro para o banco com a média de 15%, que é quando a gente fala de CDI, Tesouro Direto. Então, mesmo assim, mesmo tendo uma taxa maior do que a gente teve num histórico recente, eu ainda considero... Eu mesmo fiz um financiamento para mim esse ano. E eu financiei o máximo que eu pude e mantive parte do meu capital investido. Inicialmente eu fiz uma proposta pro vendedor, ele não quis me dar desconto, tudo bem, vou financiar o máximo possível. Porque se eu faço uma proposta e ele me dá um desconto razoável, aí... A sua entrada é maior. Ou eu poderia comprar à vista. Mas a partir do momento que eu não tenho um desconto, eu não tenho essa barganha, o financiamento inevitavelmente me salva dinheiro, me guarda dinheiro. Porque o meu dinheiro fica lá rendendo, enquanto eu pago juros bem mais baixos do que o rendimento do meu dinheiro parado. É o momento, por exemplo, agora de quem tinha dinheiro investir no imóvel? Isso é muito particular. Imóvel nunca é tarde para se investir no imóvel. Tem até parafraseando, não sei se exatamente é a criação dele, mas parafraseando um profissional do ramo que eu admiro muito, o Murilo Arjona, ele fala o pior dia para comprar imóvel é amanhã. O melhor foi ontem, né? Você já deveria ter comprado esse imóvel. Não acho que exista um momento ruim. A questão é entrar na particularidade desse cliente e entender o caso. A gente sempre precisa partir do caso concreto. Por quê? Se esse investidor ele precisa de liquidez, a gente sabe que imóvel não é o bem com a maior liquidez que a gente tem. Você precisa anunciar, até vender, até esse dinheiro cair. Mas, com relação a blindar patrimônio, não ficar exposto, colocar o dinheiro num bem, que esse bem vai ser valorizado, que você sabe que ele existe, que é palpável, sem sombra de dúvidas, é pouco arriscado. Tendo uma boa gestão, é muito pouco arriscado. Agora há pouco eu falei sobre a questão da portabilidade e ela se encaixa exatamente nisso, né? Nessa taxa que você está pegando hoje aí a 12, 13% e nessa previsão que o Douglas trouxe aqui de uma taxa, né, em queda aí para os próximos anos, talvez 2026, 2027, você consegue fazer essa portabilidade por uma taxa menor e o seu financiamento fica menor, né? Você vai procurar ali um banco. Nessa portabilidade também entra um correspondente bancário ou não há necessidade? Sim, entra um correspondente sim. A gente consegue fazer a portabilidade para o cliente.
E é exatamente o que você falou. O cliente ele faz um financiamento hoje, um financiamento num momento de recessão de crédito, com uma taxa de juros um pouco maior, mas com o poder da compra na mão. E daqui 1 ano, 2 anos, quando ele achar pertinente, daqui 1 ano, 2 anos, ele, entre aspas, vende essa dívida do banco X para o banco Y e ele vai contratar lá no banco Y com a taxa de juros que tiver vigente no momento. Vamos supor que hoje ele contrata no Santander a 13,5% ao ano e daqui 2 anos a taxa de juros do Bradesco está em 9%. Ele transfere, ele faz a portabilidade do Santander para o Bradesco. O Bradesco, entre aspas, compra essa dívida dele e ele passa a pagar um juros menor sobre aquele montante que ele ainda está devendo. Tá aí, então fica a dica para você, né? Que está adquirindo imóvel agora, pagando essa taxa mais alta, né? Para ficar esperto no momento certo, né? De uma taxa mais baixa e já mais estabilizada, você fazer o que não impede depois de você fazer uma nova portabilidade, né? Claro. Se a taxa voltar para uns 2% e no imobiliário baixar para uns 8%, você também pode fazer uma segunda portabilidade, Claro. sem problema nenhum. Pode fazer outro financiamento, pode adquirir outro produto, pode fazer consórcio, pode fazer home equity. Não é impeditivo. Hoje o único impeditivo que a gente tem é caixa, você só pode ter um financiamento por CPF. A pessoa só pode ter um financiamento ativo. Agora, ano passado mesmo, eu fiz teve uma cliente minha que financiou 6 imóveis. Ela é investidora, aí comprou outro, que a intenção dela é aposentar com a renda do imóvel mesmo e ter esse capital ali blindado. É perfeitamente possível. Pergunta aqui do Mário Roseno. Qual tipo de empréstimo tem para construir em terreno próprio, quitado? Tá, ele pode fazer um financiamento. Também entra agente correspondente bancário nessa hora, não? Entra. A gente consegue fazer financiamento de imóvel pronto, financiamento de imóvel, sendo esse imóvel ou novo ou usado, não tem distinção. A gente consegue fazer financiamento de terreno. Eu quero só ter um terreno. Pode fazer, é perfeitamente possível. Ele pode fazer término de obra, né? A gente sabe que construção sempre sai mais caro que a gente planeja. Então, eu pego um terreno que ou é meu, ou eu financiei, e aí eu calculei, comprei, comecei a construir, o dinheiro acabou. Eu posso fazer um término de construção com um correspondente. Mas é um específico para término de construção? Não. Lógico que, como eu falei no início, o correspondente ele pode se nichar. Eu não sou obrigado, por exemplo, a trabalhar com todos os bancos, com todos os produtos, mas praticamente todos os correspondentes que trabalham com imobiliário atendem todas essas demandas. Eu não consigo me lembrar de cabeça um agora que trabalha com a maioria dos bancos, com o imobiliário, que geralmente eles não trabalham, ou nós não trabalhamos com algum produto que o banco não libere para nós. Então, mas dos produtos dentro do imobiliário que o banco me disponibiliza, eu trabalho com todos. Então, eu posso fazer imóvel pronto, posso fazer construção, posso fazer só terreno, posso fazer término de construção. Dentro da Prime mesmo a gente tem crédito rural. Esse de construir também? Para construção? Sim. A gente consegue fazer por construção perfeitamente. O terreno tem que estar quitado ou pode ser também um terreno que já foi financiado por um outro banco e o outro banco financia a construção? Não, ele precisa estar desalienado, porque a gente não consegue colocar essas duas alienações. Tá? Então ele não consegue, vou financiar o terreno no Bradesco e vou pegar uma construção na Caixa. Não consegue. Eu sei que tem a modalidade da Caixa que você compra os dois juntos, inclusive, né? Exatamente, que é aquisição e construção. Aí ele financia tudo de uma vez pela Caixa. Ele precisa também ter um valor, de entrada. Ele precisa ter pelo menos 20% ali do projeto. Vão ser feitas vistorias e tudo mais. Mas é perfeitamente possível fazer por um correspondente. Outra pergunta aqui. A Adriana Moraes mandou a pergunta aqui. Dá para barganhar contra proposta de financiamento em banco? Isso é sazonal. Você falou aí agora há pouco, Santander 13, Bradesco 12. Dá para... chegar no Santander, o Bradesco está 12, e aí você... Isso é sazonal. Então, existem algumas épocas que o banco libera alguns produtos e em outras épocas eles restringem. Atualmente, existe banco sim, que pode cobrir a oferta. O cliente precisa comprovar para a gente que aquela oferta é válida. Lembrando que simulação não é análise. Eu posso fazer uma simulação aqui de 10 milhões para uma pessoa que recebe um salário mínimo. Isso não quer dizer que ela esteja aprovada.
Mas peguei ali a comprovação que o cliente está aprovado para aquele valor e lá nesse outro banco ele foi aprovado, a taxa de juros está maior e isso está impedindo ele de conseguir, a gente pode tentar, não é uma garantia, porque a gente precisa fazer uma defesa disso, mas é perfeitamente possível. E isso é importante, o principal, é importante identificar se naquele momento o banco está fazendo isso. Porque hoje alguns bancos fazem. Pode ser que daqui a um mês eles não façam mais. É muito sazonal. Tá? Igual essa questão, a Caixa hoje só financia um imóvel por CPF. Nem sempre foi assim. Pode ser que daqui a um mês ela suspenda isso. Isso mude, né? A Gabriela, nossa seguidora, também perguntou o seguinte aqui: dá para comprar casa de praia com FGTS? Dá, perfeitamente. Com FGTS. Com o FGTS depende, tá? Depende. Porque o FGTS ele tem uma série de regras e essas regras precisam ser observadas. Se no local que ela está querendo comprar essa casa de praia, ela resida lá ou ela trabalhe lá, ela preenchendo todos os requisitos de FGTS, não tem imóvel na região limítrofe, não tem financiamento ativo, e aí quando a gente faz o atendimento do cliente, a gente bate todos esses pontos. É perfeitamente possível. A questão não seria, então, a casa de praia. A questão não seria, então... Casa de veraneio. Para casa de veraneio talvez não seja aprovado. Não. Porque aquela casa onde você não mora na casa. Isso. A questão não é morar na casa. Eu posso morar em Salvador, comprovo a residência aqui 1 ano e compro um imóvel numa praia, na Barra. Eu moro na Pituba, quero comprar uma casa de veraneio na Barra. Posso, perfeitamente. A questão não é o tipo do imóvel. A questão é se eu atendo às regras do FGTS. E aí entra, eu não posso ter imóvel na região limítrofe, eu não posso ter financiamento ativo em nenhum lugar do país, eu preciso comprovar ou residência ou trabalho na cidade que eu estou comprando, mas ela, batendo todas as regrinhas do FGTS, ela pode comprar imóvel de veraneio para a residência dela. E estúdio? Esses estúdios hoje é possível? Não, porque estúdio não é imóvel residencial. E aí quando a gente fala de FGTS, a gente fala de SFH. Quando a gente fala de SFH, a gente está falando de um imóvel residencial. Você pode até comprar uma casa e em um quarto você fazer um estúdio no caso de podcast, por exemplo. Mas um estúdio comercial, não. Se for um imóvel residencial, sim. E o kitnet, você pode... Que hoje a gente encontra aí, né? Quarto, sala, tudo junto, né? Quarto, sala, cozinha. Que também tem o nome de estúdio, inclusive. Isso, exatamente. Sim. Esse tipo de estúdio, o estúdio kitnet, o imóvel... Pode comprar com FGTS? Pode, perfeitamente. Pode. Você, agora há pouco, você falou, e de certa forma tinha uma pergunta aqui, falando justamente se era o melhor o momento para você comprar o imóvel, quem tem o dinheiro investido. Então, hoje você consegue, em alguns CDBs, por exemplo, você tem uma taxa melhor do que a taxa do financiamento. Então, é melhor deixar o dinheiro lá rendendo do que comprar um imóvel para investimento? Às cegas, é complicado afirmar, mas pode ser que sim. Justamente pelo spread que eu te falei. O cliente ele consegue uma taxa hoje de 12%, por exemplo, e o dinheiro dele está rendendo a 15%, 18%, 20%. Eu atendi um cliente recentemente que, segundo ele, tem um investimento lá de 150% do CDB, dá acho que 23% ao ano. E, de fato, eu tenho até aplicativo de banco digital, isso já apareceu para mim também, inclusive eu já até contratei. São sazonais, duram pouco tempo. Mas, 3 meses, 4, 5 meses, não chega nem a fechar um ano. Mas o cliente que é investidor, por exemplo, estou falando com um trader de Bitcoin, o cara faz o dinheiro render muito e tudo mais. É muito mais proveitoso para ele pegar o dinheiro do banco e comprar um imóvel para ele do que tirar do capital de giro dele, do fluxo dele, porque ele faz aquele dinheiro render. Não é uma realidade para todo mundo, mas é perfeitamente possível. Então seria melhor, hoje em dia, por exemplo, aqui tem outra questão aqui sobre isso, sobre compra. Seria melhor adquirir o imóvel hoje por uma linha de crédito do que à vista. O seu dinheiro estaria lá investido, melhor do que o à vista, que você já gastaria esse dinheiro e não teria uma renda passiva. Sim, porque a gente consegue ter um spread em cima desse valor que não foi gasto. Então eu pego o dinheiro junto ao banco com taxa de 10, 11, 12% e eu empresto dinheiro para o banco a 15, 16, 17, 18%.
Então, eu consigo ter esse spread, esse ganho. É perfeitamente possível fazer isso e é bem... Inclusive, é o meu caso. Eu comprei um imóvel no início do ano, eu financiei com o banco o máximo que eu pude e meu dinheiro está lá guardadinho, rendendo. Ainda assim, foi melhor do que você comprar o imóvel à vista, né? E refinanciamento, o home equity? Quando é que vale a pena fazer essa operação, Douglas? O home equity basicamente é pegar um bem que você tem como garantia, pegar um bem que você já tem, colocá-lo como garantia e pegar um empréstimo. A maioria dos clientes que eu atendo com a intenção de adquirir esse produto são empresários, né, pessoas que estão se tornando empresários. Para capital de giro. Exatamente. Ou para abrir a própria empresa ali, ele precisa de 100 mil e como não tem um CNPJ forte... já existente ali, não consegue aqueles empréstimos, principalmente para MEI, né? Que a taxa é muito pequena. Já atendi um casal uma vez que queria fazer uma viagem de lua de mel, e aí colocaram um apartamento como garantia, levantaram 80 mil, foram viajar. Já atendi pessoa que perdeu causa judicial, precisava levantar a capital, e aí colocou o imóvel como garantia. Então, ele é para toda aquela pessoa que precisa de um empréstimo, tem um bem para deixar como garantia, um imóvel quitado, um imóvel quitado, e não quer se dispor a pegar um juros absurdamente alto. O refinanciamento é um juro menor? Ele é maior do que o financiamento. É um juro maior. É maior do que o financiamento. Então, se eu precisar comprar o bem, se eu precisar comprar a casa, o ideal é o financiamento. Mas, para qualquer outra finalidade... é melhor eu pegar um refinanciamento do que eu gastar, por exemplo, com crédito de cartão, que às vezes é 30% ao mês. Existem taxas de juros aí que chega a 5% ao mês. Enquanto um refinanciamento, uma hipoteca, ela às vezes bate 1,5%, 2% ao mês. Então é para aquela pessoa que precisa de um empréstimo. Ela precisa de um empréstimo, ela tem uma casa, um imóvel no próprio nome quitado, então ela quer levantar um capital rápido. É rápido ou também a burocracia é muito grande quando é nesse caso? A gente fala aqui de financiamento, às vezes leva 6 meses para um financiamento. E para um refinanciamento nessa... É 6 meses se não for feito comigo, né? Se a gente fazer lá, a gente faz em 1 mês, a gente emite o contrato. Mas o refinanciamento, o processo é exatamente o mesmo. Vai aprovar o cliente, vai fazer a vistoria do imóvel, vai emitir o contrato e precisa verbar esse contrato lá no cartório. Aí sim tem o seu dinheiro na mão. Então... a nível de processo, 20, 30 dias a gente termina o processo no banco. Aí o cliente precisa levar esse contrato para o cartório. Aí o cartório vai demorar de 5 até 30 dias. Depende do cartório, da localização, de uma série de fatores. O dinheiro está na conta. Consórcio também é algo que vocês atuam também? A questão de carta contemplada. Como é que funciona isso também com o correspondente bancário? O processo é basicamente o mesmo quando ele vai contratar, mas a ideia do correspondente entrar nesse circuito é o mesmo do financiamento, no sentido de que é uma pessoa que vai entender o meu caso, vai trabalhar em cima da minha particularidade e vai me apontar a melhor opção dentro dos grupos existentes, qual a melhor opção para mim. Quando a gente fala de consórcio, é até um pouco mais, como que eu posso colocar, mais específico. Mas vocês são também corretores de consórcio? Correspondente. É correspondente. Trabalhando para o banco. É correspondente. A gente faz junto ao banco, normalmente. Então, um cliente que ele está sendo atendido pela YCred e a gente está conversando com ele, ou ele foi recusado para o financiamento, e a gente entende que o consórcio pode ser o melhor para ele. Às vezes ele precisa de um planejamento, aí a gente apresenta o consórcio. A gente estuda o grupo mais viável e apresenta o consórcio. Porque os dois produtos são ótimos para se trabalhar, mas são produtos específicos para cada momento. O financiamento, ele não é inimigo do consórcio e nem o consórcio inimigo do financiamento. São produtos diferentes. Apesar de o financiamento, o consórcio, a finalidade é consumir um produto, comprar aquele imóvel, realizar aquela aquisição, são formas diferentes. Então, eles são produtos para perfis diferentes de cliente. Quando a gente fala de financiamento, é um cliente que ele está um pouco mais tratado, ele precisa ter o relacionamento, precisa ter aquele rating bom, aquela renda muito bem comprovada, e ele tem uma necessidade iminente.
Então ele viu o imóvel, ele quer comprar aquele imóvel específico. Quando a gente fala de consórcio, o consórcio ele começa no passado. Então é um planejamento. Ele vai pagando, ele se planeja, ele pega uma fatia da renda dele, vai se planejando para quando for contemplado, ele procurar o imóvel. É um pouco o perfil de cliente é diferente. Os dois são ótimos produtos. A questão é saber trabalhar em cima dele. Quem está com dinheiro, por exemplo, para dar uma entrada num financiamento, você aconselharia, por exemplo, comprar uma carta contemplada de um consórcio? É melhor, às vezes, do que você dar a entrada lá naquele outro imóvel, dependendo do valor? Qual estratégia você aconselharia nesse sentido assim? Eu compro uma carta contemplada para comprar aquele imóvel ou eu dou entrada direto no financiamento ali? Qual seria? Depende muito do caso particular. Pelo seguinte, o primeiro é a amortização do financiamento. Eu sei que se eu contratar um financiamento e eu pagar aquele financiamento em 30 anos, eu dobro, dependendo da situação, eu triplico o valor do crédito. Mas a gente precisa lembrar que são 30 anos de empréstimo. Eu duvido que alguém empreste 100 mil para outra pessoa para pagar em 30 anos. Mas a gente ainda tem que trabalhar em cima dessa realidade. O consórcio, ele não multiplica a dívida dessa forma, mas no financiamento eu consigo amortizar. Então, se eu pegar 100 mil no banco hoje como financiamento e daqui 2 meses eu ganho na raspadinha, recebo um dinheiro que eu não estava esperando, eu vou lá no banco, quito, e eu não pago juros para frente. Eu vou pagar ali 2 meses de juros, que é um valor irrisório. O consórcio, eu preciso de todo o planejamento, eu não consigo amortizar, porque a taxa de administração é um juro simples. Ele incide e eu preciso pagar ele. O máximo que eu vou fazer é adiantar aquilo ali. E o consórcio ainda tem aquela correção que vem anualmente. Então isso precisa também ser colocado na ponta da caneta. Segundo, prazo para contratação. Se eu já estou com o bem na minha frente para contratar aquilo ali, para comprar aquilo ali, o financiamento eu tenho uma previsibilidade. Eu sei que eu vou fazer um processo de 1 mês, um cartório ali de 5 a 30 dias e eu tô com um bem na minha mão. O consórcio, eu dependo de uma série de fatores. Se eu estiver falando de lance, por exemplo, eu não consigo ter, em hipótese alguma, uma certeza, uma garantia que eu vou ser contemplado. Por quê? A gente trabalha em cima de lance médio. Vamos supor que o lance médio daquele grupo seja 60%. Aí eu vou lá, dou 61%, 65%. Pode vir uma outra pessoa e dar 70%, 80%. Então aquilo ali é um mês que eu perdi. E o imóvel tá lá, o vendedor quer vender o imóvel, amanhã pode chegar uma pessoa. Para quem tem uma estratégia mais de médio prazo, né? Médio e longo prazo. São ótimos produtos, mas são para perfis diferentes. Tem um momento aqui do nosso programa que a gente coloca o convidado para colocar o nosso capacete aqui, porque a gente manda tijolada também, nem tudo são flores aqui nesse podcast aqui. Tem um capacetinho do seu lado aí, seu Douglas. Posso pegá-lo? Pode e deve, para se proteger aí. Na verdade, você até já falou de um dos assuntos aqui que eu vou abordar, que é o seguinte. Tem correspondente bancário que floreia mais um banco para o cliente, porque a comissão dele ali vai ser melhor? Com certeza. Com certeza absoluta. Não é o recomendado, né? Mas infelizmente acontece. E aí cabe também o cliente, ele perceber que ele não está na presença daquele correspondente que está fazendo um papel educativo, porque o papel do profissional é educar o cliente, apresentar as opções e falar, opa, de fato essa aqui é melhor para mim. Agora, aí entra uma questão subjetiva muito grande, né? Mas infelizmente é comum, né? Não só no correspondente, mas todos os ramos aí sempre tem alguém querendo dar um jeitinho para sair melhor, né, do que o outro. Infelizmente, sim. Agora a dica é, como é que eu posso me proteger, entender melhor para que eu não caia, por exemplo, numa conversa, né? Não, esse banco aqui, porque aquela comissão... Tem uma maneira do cliente perceber, né, que existe ali um segundo interesse ali daquele correspondente? Assim, eu acho que a melhor opção que esse cliente tem é, de fato, ser atendido por uma assessoria ou ele mesmo, por conta própria, fazer esse levantamento em outros bancos. O importante é que esse cliente ele venha com uma opinião muito bem formada, para ele não cair, literalmente, digamos assim, num papo de vendedor. A pessoa apresenta aquele produto para ele, que aquele produto é o melhor para ele e tudo mais.
ele precisa enxergar as outras opções. Então, o correspondente ou qualquer que seja o profissional, olha, você tem essa opção é muito boa e tudo mais. Ele precisa expandir esse leque de opções e falar, opa, eu vi aqui e debater com essa pessoa. Olha, você me apresentou essa aprovação aqui, a taxa de juros é X, mas eu tô vendo aqui, eu sigo o Douglas aqui, a Prime, a iCredit nas redes sociais, eu tô vendo que tem essa facilidade, a taxa... No nosso Instagram mesmo, o primeiro post fixado lá é justamente taxa de juros. Nossa, eu olhei aqui no Instagram, a taxa de juros aqui tá muito menor. Por que essa opção não é para mim? E começar a perguntar, por que essa opção não é para mim? O que me impede de conseguir isso aqui? E aí cabe ao correspondente também saber informá-lo e tudo mais. Porque é comum, no momento que a gente está, o cliente não ter várias aprovações de crédito. Às vezes eu atendo um cliente que ele só consegue ser aprovado de fato em algum banco. É o que a gente falou da taxa Selic, a burocracia. Então, geralmente, o cliente é aprovado onde ele tem relacionamento. E aí, mas é minha obrigação explicar isso para ele. Eu preciso educar para ele e falar, a única opção que você tem, infelizmente, é essa. Você já até meio que respondeu essa pergunta aqui, mais uma, fica com o capacete, que é mais uma tijolada. Você meio que já respondeu que tem maus profissionais que cobram por fora também pela assessoria. E tá errado, né? Quem paga essa assessoria é a relação do agente com o banco e não o cliente, né? Correto. O correspondente, ele até pode furar essa bolha do correspondente e prestar um serviço diferente, como, por exemplo, despachante. Conheço vários correspondentes que fazem um processo de financiamento, explicam muito bem isso para o cliente, que depois que acabar o crédito, ele vai pegar para fazer o despachante e ele até pode cobrar por isso. Não existe nenhuma delimitação. Ele pode prestar algum outro tipo de assessoria. Eu conheço correspondentes que são corretores, ele pode receber a comissão de corretagem normalmente, mas quando a gente traz estritamente para a questão do crédito, analisar crédito, e nesse meio também está analisar a documentação do cliente, né? Analisar o crédito, fazer as simulações, acompanhar o cliente até a emissão do contrato, isso não pode ser cobrado. Se você está sendo atendido por um correspondente que está te cobrando, eu já ouvi absurdo de cliente ter sido cobrado R$18 mil, R$30 mil, e isso não pode. Vai até a sua agência, conversa com algum outro correspondente. Existe um órgão para fazer essa denúncia ou não? Eu não sei se exatamente existe um órgão, tá? Mas eu recomendaria falar com pelo menos o gerente, tá? Existem canais aí de atendimento do banco, os telefones, ouvidoria. Agora, assim, que resolve problemas do banco seria o Banco Central. Mas eu iria pelo menos nessa primeira pessoa do gerente, que é um pouco mais acessível, para entender um pouco isso melhor. E aproveitando até o gancho e a pedrada, né? A tijolada. Correspondente não recebe entrada. Então, o cliente está financiando o imóvel comigo. Não pague nada para correspondente no que diz respeito ao seu financiamento. Nada. Nada relacionado à transação. Quando o cliente me oferece, por exemplo, já recebi várias provas. Poxa, eu gostei tanto, você facilitou e tal, mas aquilo é meu trabalho, aquilo é minha obrigação. Não estou fazendo um favor para ninguém. Eu falo para o cliente assim, quando você receber a chave, o imóvel estiver na sua mão, você me convida pro churrasco, pro chá de casa nova. Já recebi, já teve cliente que me mandou presente, porque gostou muito, mas eu nunca, isso não pode. E o principal, correspondente não recebe a entrada do imóvel. Inclusive, tem clientes que me perguntam isso. Olha, eu vou financiar os 80%, eu pago os 20% para você, eu pago para o banco? Não. Aí é uma particularidade do comprador com o vendedor. No meio do caminho, geralmente tem o corretor, né? Mas é uma tratativa particular. Tem que olhar o contrato de compra e venda e ver o que foi pactuado entre comprador e vendedor. Correspondente não recebe entrada nunca mesmo. Para que o pessoal possa identificar, inclusive que eu comecei aqui falando sobre correspondente bancário que às vezes direciona para um cliente onde ele sabe que vai ter uma comissão melhor. Tem uma mentira que ele conta ali, para a pessoa identificar uma mentirinha que ele conta ali para poder iniciar, para fazer para manipular o cliente, fazer esse direcionamento? Tem um jeitinho ali que é meio comum? Assim, eu não
consigo pelo menos me lembrar de cabeça se tem alguma coisa que eu já ouvi, mas eu acho que vai de uma questão um pouco mais subjetiva. Talvez a pessoa está insistindo demais para você fechar naquela opção, talvez aquela opção está mais cara, você vê nitidamente a taxa de juros está maior, a prestação está maior e aí não está batendo. Mas a minha recomendação, até como consumidor mesmo, seria ter uma segunda, terceira, até se necessário, quarta opinião. Hoje existem ótimos profissionais que divulgam o material, que divulgam conhecimento de graça aí na internet. Tem vários correspondentes que eu poderia citar o nome, a Nayara, que é uma correspondente de Belo Horizonte, o próprio Murilo, que é um correspondente do sul do país, que os dois são correspondentes da Caixa. E eles divulgam de uma forma que qualquer pessoa entende. Eles não falam só de correspondente para correspondente, eles falam também para o público final. Então, existe muita forma do cliente, o próprio cliente ter essa autonomia de ir atrás do conhecimento. Eu iria mais nessa questão subjetiva. O cara forçando muito a barra e vamos fechar, e fecha assim, eu teria uma segunda opinião. Fique de olho, né? Fique de olho. Até pelo próprio aplicativo do celular, o cliente ele consegue simular um financiamento. Então, se ele for correntista em algum banco, ou ele, a mãe, o pai, a namorada, o irmão, pega o aplicativo do banco e simula. A simulação... Ele corresponde à realidade ou não? Ali. Se ele souber fazer, o cadastro está atualizado, ele coloca tudo certinho, a simulação que o cliente faz é a mesma que eu faço. Né? A questão é que, geralmente, eu bato o olho na documentação do cliente, converso com o cliente, entendo o perfil, eu já consigo ver qual é a melhor opção para ele. Identifica. Mas se tudo tiver certinho, o cadastro está atualizado, ele soube utilizar a ferramenta, mais importante do que ter a ferramenta é saber utilizar. Se ele souber utilizar a ferramenta, aquela simulação vai sair bem fiel à realidade. Então ele já consegue ter um norte naquilo ali. Pronto, você passou no teste, viu, Douglas? Já pode tirar o capacete, não vem mais tijolada pro seu lado não, viu? E nem assanhou o cabelo. Tem outro momento no finalzinho aqui do nosso programa, daqui a pouquinho a gente vai falar aqui do livro que você é coautor, Empreendedorismo Imobiliário. Já está venda nas livrarias ou online? Já nos dois canais, acho. Tem livraria física aqui em Salvador, já acho disponível já. Temos um momento aqui do nosso tijolinho. Aqui você viu aqui do lado, a gente tem o nosso tijolinho aqui, a gente sempre convida, né, os nossos participantes, porque para colocar um tijolinho para aquilo que dentro do mercado você acha que é algo agregador, que está ajudando o mercado a crescer, o mercado de financiamento, de correspondência bancária, uma lei, algo que você justifique como algo que está sendo favorável ao crescimento do mercado de financiamento imobiliário. E depois você tirar um tijolinho daquilo que atrapalha, né? Porque não está sendo favorável, que não está ajudando a economia a fluir, enfim. Então fica à vontade aqui para você colocar primeiro o seu tijolinho, depois você tira aí. Tá. Pra que você coloca o tijolinho, Douglas? Eu vou tentar ser um pouco imparcial, mas eu preciso puxar a sardinha para esse lado. Eu acho que quem está agregando bastante e que eu, apesar de não ser corretor, eu vou até colocar dois. Apesar de não ser corretor, tenho muitos amigos que são corretores, jogo bola, enfim, com corretor, tento participar o máximo que eu consigo, mas eu percebo, principalmente aqui em Salvador, aqui na Bahia, que o Cresce faz um trabalho excepcional. Até conversando com alguns colegas, correspondentes, até falo, nossa, fui no Cresce, o pessoal do Cresce é assim, é assado, tem evento do Cresce. Eu percebo que não é todo estado que é assim. Eu não posso afirmar porque o Cresce que eu conheço é o pessoal daqui. Então, o próprio Marcos Soel, que eu mando um abraço, um amigão meu, superintendente, o próprio presidente, que está no livro também. Eu acho que tem conselheiros que são amigos meus do Cresce também, o Alessandro Arrighi. Eu acho que eles fazem um ótimo trabalho de incentivo, de fiscalização. Você perguntou aí de pessoal que cobra taxa, dá golpe de consórcio, eles fiscalizam isso, vão atrás, resolvem. Eu acho exemplar. Como disse, não sou corretor, mas eu acho que o Cresce Bahia ele faz um ótimo trabalho. Sempre tem curso, ele sempre se dispõe, até onde eu sei tem corpo jurídico disposto lá para os corretores. Então, na minha visão, é um pessoal que está ajudando bastante o mercado baiano, o mercado imobiliário baiano a dar uma deslanchada. E a gente tem, inclusive, essa semana a gente até compartilhou, né, no nosso Instagram também,
o trabalho feito pelo Cresce, né? Em outras cidades, também credenciando novos corretores com seus cursos, né? Se não me engano, é Cresce itinerante. Tem muita coisa gratuita também, né? Para os corretores que já são credenciados, também fazerem cursos de reciclagem, que eu acho muito importante. E agora, para quem que você tira o tijolinho? Douglas Souza, me diga aí, para quem que você tira o tijolo aí? Quem que não está contribuindo para o mercado crescer? Eu não sei se eu posso nomear uma pessoa, mas algo que tem freado bastante, vou tirar aqui de baixo, derruba a mesmo. Selic. A Selic está atrapalhando bastante a gente, lógico que eu sei que isso depende de outros fatores, não é eu vou pôr a Selic em tanto, mas colocaria Selic e dentro disso a política de crédito, né? Não vou ser partidário aqui, mas de forma geral a gente vive num momento que está muito restrito o crédito. Eu tenho certeza que a partir do momento que isso começar a flexibilizar, vai vir aí muita venda para todo mundo, não só para quem é correspondente, para todo mundo do mercado imobiliário. Lembrando que é cíclico, então é normal ter esse momento de queda, um momento de alta, mas eu acho que o principal empecilho que a gente tem hoje é política de crédito, é a taxa estar tão alta para liberar tão pouco crédito. A segunda maior taxa de juros do mundo, né? Esses 15% com certeza dá uma freada para quem vive do mercado. Exatamente. Com certeza são tempos mais difíceis. Agora fala da sua participação aqui no empreendedorismo imobiliário. Cara, foi uma iniciativa do Franz, que é corretor também, e através do convite dele, junto com o Alessandro, que é um corretor aí, não é puxando saco porque é meu amigo não, mas eu acho que é um dos maiores detentores de conhecimento do ramo de administração imobiliária. O cara é o bicho, ele é fera. E tenho a honra de tê-lo como meu amigo, vascaíno sofredor. Ele me convidou e foi uma ótima surpresa, veio num momento muito propício. Eu acho que foi até um estímulo para mim no momento que eu recebi o convite. E assim, eu tenho a honra de participar porque eu vou te falar, só tem fera no livro. O próprio Alessandro, eu falo o nosso presidente como se eu fosse corretor, né? O presidente do Cresce, que, né, o nome dele já é de muito peso. E Alan Rocha também, que é um corretor aqui de Salvador, da Rocha Andrade Imobiliária, que nosso cara é nota 10. Então só tem fera. E aí eu cheguei ali, me convidaram, né? Eu não tinha como falar não para eles. Só tem fera, né? Isso. E aí o livro conta com alguns coautores, cada um no seu nicho, né? Cada um falando o que tem ali de expertise. O próprio Luciano falando sobre imóveis ali no litoral, sobre esses imóveis de veraneio que o pessoal faz essas locações. O Alessandro na parte dele de administração. Cada um ali no seu quadrado, né? O Cinei também, que é um grande colega correspondente, que é um ótimo profissional, tá aí a longa data. E aí cada um falando, eu falo sobre a importância da parceria, que basicamente no nosso ramo, no mercado imobiliário, existem muitos autônomos e tudo mais, e a gente acaba sobrevivendo de parceria. Então eu mesmo sobrevivo de parceria. O meu dia é recheado de parcerias. Então eu tenho parceria com o corretor autônomo, com a imobiliária, com o construtor que precisa viabilizar tanto a obra quanto a liberação das unidades para os clientes. Então a gente faz parcerias, né? A gente não tem um vínculo, não tem uma obrigação nenhuma, mas eu faço a parte do crédito, o cara faz a parte da venda, todo mundo sai ganhando, o cliente sai bem atendido, resolve esse problema rápido. Ajeitando direitinho, todo mundo ganha, né? Exatamente. Organizando direitinho. Então o nosso papel é viabilizar aquela transação da forma mais direta, célere e justa para o cliente possível. Então cada um no seu quadrado. Tem corretor aí que tem advogado como parceiro, não tem corpo jurídico próprio, né? O corretor autônomo, mas ele tem um advogado parceiro, um contador parceiro, um correspondente, um despachante. Então é um atendimento multidisciplinar. O cara ele chega ali com um problema, que é comprar o imóvel próprio, e às vezes o cara é autônomo, tem renda informal, ele nem sabia que precisava de declarar imposto de renda e tudo mais. E a gente passa por todas as etapas. Eu falo a gente como um corpo de pessoas ali nessa operação. Ele vai encontrar muito disso aqui no livro. Com certeza. Tá na livraria e também online. Online também. Boa. Tá aí, fica a dica. Empreendedorismo imobiliário com grandes feras aqui
também nesse livro. E qual é o futuro do financiamento bancário? Como é que você vê agora 2026? Para a gente encerrar a nossa conversa aqui. Como é que você vê 2026 aí para o financiamento bancário, Douglas? Acho que o mercado imobiliário brasileiro ele tem muito a aprender e a crescer, né? Quando a gente pega alguns exemplos aí, a gente vê que o nosso mercado é uma criança engateando ainda. Com a queda recente que a gente já teve em alguns bancos, política de crédito começando a ser flexibilizada, previsão da Selic em curto prazo diminuindo, a gente, para o mercado de crédito, isso é muito bem-vindo e isso é sinal de aquecimento. É lógico que a gente não consegue ter certeza de tudo, muita coisa muda nesse meio do caminho, mas 2026 tem tudo para ser muito melhor do que foi 2025. E é fundamental que a gente se condicione para que quando essa onda chegue, a gente já esteja com a prancha na mão para surfar. Porque quem esperar isso acontecer para começar a nadar, a dar braçada, vai se afogar no meio do caminho. Então, a expectativa é a melhor possível, vai ser muito melhor do que 2026. E vamos aprovar muito cliente, se Deus quiser. Amém. Tá, e hoje a gente recebeu o Douglas Souza, correspondente bancário, para falar um pouco mais, né, da profissão, da necessidade que a gente nem sabia que tinha, né? De ter um correspondente, como ele pode ser ali um aliado, né, um amigo lado a lado, sem o custo principalmente, né, porque talvez isso, como a gente falou, né, seja um dos grandes empecilhos das pessoas procurarem um correspondente bancário achando que esse serviço tem um custo pago pelo cliente, mas quando é, na verdade, o banco, né, é quem trata, né, com o correspondente bancário nessa questão dessa assessoria, o que facilita ainda mais para você ter acesso ao crédito, um profissional dedicado a isso realmente, para poder acelerar o processo de financiamento. Obrigado pela disponibilidade, Douglas, por estar aqui com a gente hoje, falando aqui no Stand Imobiliário. A gente está aqui, o nosso Instagram está aberto aqui também. Quem não segue ainda, segue a gente, Stand Imobiliário Oficial, lá no Insta, e aproveita também, deixa as suas redes sociais aí também, Douglas. Obrigado pelo convite inicialmente, foi ótimo, tô aqui, precisar mais vezes aí. É uma coisa que eu tenho muita disposição para trabalhar, graças a Deus. Meu Instagram é Douglas A. Souza, com Z no final. E o Instagram das empresas é YCred Salvador e Prime Assessoria _ Imobiliária. Então tá aí. Obrigado pela presença. Eu agradeço. Direto aqui do B3 Studios, mais um episódio, né, do nosso Stand Imobiliário, hoje falando sobre o correspondente bancário e o quanto ele pode ajudar você a realizar o seu sonho do seu apartamento, da sua casa, através de um financiamento bancário. Até o nosso próximo episódio do Stand Imobiliário. Obrigado pela sua audiência.